Olá, graça e a paz. Eu gostaria que você separasse um momento agora, desse uma pausa no vídeo e que você orasse a Deus por este momento que nós teremos. Muito bem. Nós vamos ver um pouquinho sobre Jó. Jó ele traz lições preciosas para nós e fala sobre a oração, momentos que Jó passou na presença do Senhor. O que nós sabemos sobre Jó é algo que mexe com a gente também. Nós vemos que Jó falava com Deus, ele orava a Deus, ele se abria para Deus. A oração, ela é algo que é latente na nossa vida, nós precisamos saber que ela faz diferença na nossa vida. E a oração, ela tem que sair do coração. Nós podemos dizer assim que, como diz o autor da lição ali, isso é um ataque de sinceridade. A oração tem que ser alguma coisa que nós vamos falar com Deus, falar para Ele, nos abrir para Ele, expressar para Ele tudo que se passa na nossa vida, expressar nossos sentimentos, expressar nossos gostos, desgosto, alegria, tristeza, tudo. Mas uma coisa importante, eu mandei no grupo um quadradinho, né, falando sobre oração. E lá diz que a oração é uma conversa com quem se ama. A nossa oração, a nossa conversa com Deus é porque nós o amamos. Por isso nós podemos nos abrir para Ele. Por isso nós podemos, de fato, ficar desnudados diante de Deus. Podemos colocar toda a nossa emoção, tudo aquilo que nós sentimos diante de Deus. Então isso é importante, porque Deus nos ama e nós também o amamos. Nessa relação de amor, então nós sabemos que podemos falar para Ele aquilo que a gente tem no coração. Jó, ele passou por situações difíceis. E nós vemos aqui alguns momentos, algumas situações pelas quais ele passou, que ele parou para falar com o Senhor, para orar ao Senhor. E numa das orações de Jó, ele vai falar para Deus que a fonte de tudo é Deus. Ele reconhece que a fonte dos seus bens é Deus, ele reconhece que a vida, a fonte da vida, da sua vida, dos filhos, da família é Deus. Então ele reconhece que tudo pertence a Deus e nada é dele. Então, se pertence a Deus, ele está aí somente como uma pessoa que está administrando e, de fato, tudo pode estar assim na nossa presença, pode estar com propriedade nossa, mas isso aí de direito é tudo de Deus. Então Jó reconhece isso, que tudo pertence a Deus porque foi Ele que criou tudo. Ele também reconhece que Deus olha para os seus filhos, mas naquele momento ele estava passando por uma realidade muito dura na sua vida. Ele estava passando por situações de desgosto, de aflição, de tristeza, de perda, e tudo aquilo estava afetando tremendamente a vida dele. Então, ele pôde lamentar, ele lamentou, ele se abriu diante de Deus em lamentos, e na ignorância dele, não é? Ele falou coisas para Deus que não precisava falar, mas ele sabia da brevidade da sua vida também, e ele sabia então que, por mais que ele queixasse, ele sabia que a sua vida era breve, e que as dores pelas quais ele passava, não é? Deus tinha ciência sim, apesar dele não reconhecer isto, e ele tinha um receio daquela brevidade da sua vida, de tudo acabar logo por causa do seu sofrimento, por causa dos seus abandonos. Ele se sente tremendamente torturado e condenado por Deus. Uma outra oração de Jó é que ele ouve dos amigos dele tantas acusações, né? Esses amigos o acusam de tantas coisas, de ter pecado contra Deus, de ter
feito tantas coisas contra Deus. Então, o Jó, acha que aquilo está sendo tudo muito injusto com ele. E, como diz assim, sem papas na língua, ele vai reclamar e vai falar para Deus, né? Contra a injustiça da qual ele está sendo vítima. Outra oração que Jó fala com Deus é que ele não aguenta mais sofrer sem saber o motivo pelo qual ele está sofrendo. Ele tinha suas dores, mas se reconhecia justo, reconhecia-se como uma pessoa que podia ter pecado, mas que não merecia estar passando por toda aquela situação. Então ele não aguenta mais estar sofrendo sem saber os motivos. Ele apela para Deus, ele clama para Deus, ele filosofa sobre o ser humano, sobre as situações do caso dele, né? Então ele desperta em si mesmo muitas dúvidas em sua relação com Deus. É um momento da vida de Jó que representa a nossa própria vida, né? E, por fim, uma oração que ele está fazendo para Deus. Assim, ele diz que Deus está sendo insensível a ele, está sendo indiferente a ele, está, assim, pouco ligando para a dor que ele está sentindo. Ele acusa Deus de não fazer nada diante de toda aquela situação dele. Então a gente vê assim que foram situações pelas quais Jó passou, que ele orou, que ele clamou a Deus. Ele também se desnudou na presença de Deus. Ele abriu o coração dele para Deus. E a coisa é assim conosco também, né? Nós passamos pela mesma situação. Nós também passamos por situações difíceis e a gente acredita, às vezes parece até que Deus não está vendo aquela situação que a gente está passando, aquela dor, aquela dificuldade. E tudo isso às vezes nos leva a pensar, será que Deus está olhando para mim? Será que Deus se importa comigo? Será que Ele de fato me ama? Algumas vezes, meu jovem, você pode até estar pensando assim, né? São situações difíceis na sua vida e você olha para uma outra situação e se desagrada com ela. Você às vezes vê uma pessoa assim que não é cristã e ela está prosperando assim na vida dela, aparentemente, né? E você não. Aí você pode clamar, falar com Deus, mas por que eu, como filho teu, não posso ter as prosperidades também como aquela pessoa que não é cristã? É uma coisa assim, às vezes do ponto de vista muito materialista, né? Mas não, mas às vezes há esse tipo de pensamento. Às vezes você pode reclamar que no emprego, numa situação, você não teve a mesma chance que uma outra pessoa teve. Aí você reclama para Deus e acha que Deus não está olhando para você, não está cuidando de você. Aquela promoção que tinha que sair para você saiu para um não cristão. E você fica pensando, falando com Deus, por que não fui eu? Né? Às vezes tem até uma situação assim, né? Você gosta de uma menina ou do menino, né? Um rapaz ou uma moça, um gosta do outro. Você gosta de uma pessoa e não tem uma correspondência daquilo, né? E aquilo causa uma tristeza no seu coração. Você pede a Deus, ora a Deus e fala, mas Deus, por que o Senhor não me responde, né? Por que eu não posso ter aquela pessoa que eu gosto? Às vezes você enfrenta uma situação de doença e isso te atormenta muito, porque você ora e parece que Deus também não te escuta. Parece que Deus está insensível ao seu clamor. Parece que Deus não quer saber da sua dor ali, do seu sofrimento, ou daquela pessoa que está sofrendo e você tem clamado. Então são muitas situações assim que às vezes a gente olha e pensa, Deus está sendo insensível comigo. E nós pensamos às vezes como Jó. Lá no livro de Jó, no capítulo 30, no verso 20,
E no 21 ele diz assim: clamo a ti e não me respondes, coloco-me em pé e não atentas para mim. Tu te tornaste cruel para comigo, com a força da tua mão me persegues. Então, às vezes, o nosso pensamento é igual esse de Jó, não é? Mas é importante a gente saber, é importante a gente entender que com toda aquela dor, com todo aquele sofrimento, com toda aquela situação, Jó pôde conhecer a Deus pessoalmente. Jó era uma pessoa que conhecia a Deus teoricamente. E ele passou por uma experiência dura na sua vida. E ele vai declarar depois assim que, a partir do momento que ele teve aquela experiência toda, ele pôde conhecer a Deus, pôde experimentar a Deus. Então ele declara lá em Jó 42, no verso 5, ele fala assim: eu conhecia só de ouvir falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou por uma experiência que levou a conhecer a Deus profundamente. Aquela experiência levou a conhecer Deus pessoalmente e não só mais de ouvir falar. Já não era mais aquele Jó religioso, mas era um Jó que tinha uma relação de fato com Deus. Ele nos ensina muito então a termos a esperança, quando nós nos lançamos a conhecer a Deus, quando nós nos lançamos a fazer a sua vontade. Em Jó 19, 25, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, trazendo assim um significado de que Deus está presente na minha vida, está presente na sua vida, pronto a ouvir o nosso clamor, pronto a ouvir a nossa oração, quando nós nos desnudamos na presença dele, quando nós nos revelamos a ele. E ainda em Jó 14, 7, ele fala assim: pois para uma árvore há esperança, mesmo quando cortada volta a brotar, e os seus brotos não deixam de existir. Ainda que a sua raiz apodreça na terra e o seu tronco morra no pó, ela brotará ao cheiro das águas e lançará ramos como uma planta nova. Ore a Deus, clame a Deus, e mesmo dessa árvore morta que você acha, ainda vai brotar uma viva esperança que Deus vai colocar no seu coração. Então, creia em Deus. Abra-se na presença de Deus, desnuda-se na presença de Deus, porque Ele, ao seu tempo, vai falar com você, vai responder a sua oração e vai dizer: eu estou presente na sua vida em todo o tempo. Amém? Que Deus te abençoe.